Vamos, coloros! Mais um vídeo aqui pro canal. A gente vai falar sobre muita informação. Vamos falar sobre a possível saída de John Ares. Vamos falar sobre tabela do Carioca 2024. Vamos falar sobre polêmica que tá rolando aí, porque o Fluminense tem importantes jogos no Brasileirão que pode contribuir para rebaixamento ou título de campeão dos rivais, beleza? Então vamos lá pro vídeo, mas antes de começar, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like e compartilhar pra galera aí, para esse vídeo chegar a cada vez mais tricolores como eu, como você, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos pro vídeo. E primeiramente a gente vai falar sobre a tabela do Cariocão 2024. Isso porque a tabela já foi divulgada, desculpa. A Ferres divulgou nessa segunda tabela do Campeonato Carioca de 2024. O Fluminense terá sua estreia aí provavelmente no dia 17 ou 18 de janeiro e a disputa será contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Então já está isso certo, só não sabe muito bem se a data vai ser no dia 17 ou 18, mas o time que a gente vai jogar contra é contra o Volta Redonda. Então aí só para critério de informação, o regulamento mudou agora e uma das mudanças foi que agora a FERJ obriga que os clubes coloquem os times titular já a partir da quarta rodada. Então assim, a intenção do Fluminense era começar o campeonato aí, o Carioca, com um time reserva, porque a gente vai disputar aí o Campeonato Mundial, e entre o Campeonato Mundial e o início do Carioca tem menos de um mês, que o Mundial vai até o dia 22 e o Campeonato Carioca começa dia 18, então 18 de janeiro, então tem menos de um mês, mas aí o Fluminense agora vai ser obrigado a colocar o time titular já na quarta rodada, no máximo até a quarta rodada. Então assim, complicado. Esse Carioca cada vez está sendo mais desagradável jogar em termos de logística e também em termos de premiação. Mais uma vez, pelo que saiu a informação aqui, o Carioca não vai ter premiação nenhuma para vencedor, para o campeão. Então assim, cara, qual é a vantagem de jogar Carioca? É só mesmo para a galera do Rio de Janeiro desfrutar aí da rivalidade, pela brincadeira, porque assim, em termos financeiros, em termos de quem está disputando outros campeonatos, porque é muito difícil disputar o Cariocão. Então é isso, pessoal. Então aí o formato, essa foi a principal mudança, mas o formato continuará sendo o mesmo. E lembrando que o formato é com 12 clubes se enfrentando na fase de pontos corridos e os 4 primeiros melhores se classificam para a semifinal. Então é isso, atualização aí sobre o Cariocão, que já está tudo certo para o ano que vem. E a tabela já está pronta, beleza? Então a próxima informação é sobre curiosidade. Vamos lá de curiosidade, porque essa é interessante, hein? O Fluminense, os adversários do Fluminense da fase de Libertadores desse ano, 2023, no qual o Fluminense foi campeão, nós somos campeões da América. Os times da fase mata-mata, todos eles não estarão na próxima edição do ano que vem da Libertadores. Então, assim, o Fluminense deu prejuízo para todos esses times. E lembrando que os times são Argentino Júnior, não estará na próximo campeonato aí, próxima Libertadores do ano que vem, ele não estará. O Olímpia do Paraguai também não estará. Internacional também não estará. E o Boca Juniors também não, pessoal. Então, assim, todos eles provavelmente estavam na expectativa de ser campeões e automaticamente já estarem no próximo torneio da Libertadores. Eles não conseguiram se classificar lá nos seus respectivos torneios do país deles. E eles não estarão aí na próxima Libertadores. Isso é incrível, né? Fluminense, deixou uma devastação total aí por onde passou. E só para efeito aí pra gente rir um pouco, o detalhe fica por conta da partida entre Godoy Cruz e Boca Juniors. A partida foi 2-1 pro Boca Juniors e essa partida também era importante para o Boca Juniors ver se conseguia se classificar, mas ele dependia de outro resultado e esse resultado não aconteceu para ele. Então mesmo ele ganhando esse jogo, ele não conseguiu se classificar para a Libertadores ano que vem. E nessa partida, que foi 2-1 pro Boca, o gol do Godoy Cruz, que foi o time que o Boca jogou contra, o meia que fez o gol, ele imitou o urso do John Kennedy, justamente aí para provocar a equipe do Boca Juniors. Caramba, cara, os caras já não estão deixando que nem entre camisa do Fluminense nos estádios, e agora os jogadores estão aderindo aí a brincadeira da zoação, de zoar contra o Boca Juniors, e estão imitando o urso do John Kennedy. Caramba, isso é incrível, né? Então, só de efeito de curiosidade, pra gente rir um pouco, que eles estão todos perdidos, esses Boca Juniors, né? Então, a próxima notícia
é que o clube russo pode levar o John Arias, hein, pessoal? Como eu falei nos vídeos anteriores, pode ser que o John Arias esteja saído. O John Arias sempre demonstrou aí o interesse dele de jogar no Fluminense para ter como trampolim aí para a Europa. Então parece que já está mais próximo disso acontecer, porque o Zenit da Rússia demonstrou interesse no John Arias. Mas o clube russo, o Zenit, ele está dividido entre o John Arias e o Arthur do Palmeiras. Segundo a notícia, que ambas as diretorias estão abertas para ouvir a proposta, mas a princípio aí o valor poderia um pouco assustar o Zenit, que de acordo com a informação, o Zenit pretende fazer uma proposta de aproximadamente 80 milhões de reais para um dos dois jogadores. E lembrando aí que o Fluminense, caso o John Arias seja vendido realmente, o Fluminense detém apenas 50% dos direitos econômicos do John Arias, ou seja, ele receberia por volta aí de 40 milhões de reais. Então assim, o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, já demonstrou aí a vontade dele de fazer com que o John Arias permaneça no Fluminense, mas aí essa questão vai ficar só para o jogador mesmo, o jogador que vai ter que decidir. E como ele já está inclinado aí a proposta dele sempre foi vir para o Fluminense para ir para a Europa, então provavelmente, né, dependendo aí de como está o estado de espírito dele, ele pode ser que realmente saia do Fluminense e vão sair aí os 3 jogadores, que é o Nino, o André e o John Arias, e de repente até seja um 4º jogador que é o John Kennedy, né, que tem muito time já interessado nele também. Então é isso, pessoal. Bem complicado, mas está acontecendo a debandada. E a última notícia aí é sobre polêmica. Sei que vocês gostam de polêmica, sempre falo isso, né? Então a polêmica aí que está gerando em torno é sobre o Fluminense possivelmente aí entregando os jogos contra o Palmeiras e o Santos. Vamos entender por que o pessoal está falando sobre isso aí. Apesar do Fluminense não estar disputando mais nada do brasileiro, o Fluminense ainda tem uma missão aí importante no campeonato, que é uma importante missão aí que é indireta, que é provavelmente de fazer com que o resultado dos jogos que ele vai jogar contra os outros times faça os times lá de baixo ser rebaixado, algum time ser rebaixado e algum time lá no topo da tabela ser campeão. Então assim, um desses times são justamente os rivais do Fluminense no Rio de Janeiro, que é o Vasco e o Flamengo ali, que tá no topo da tabela, né? Então a gente vai falar sobre isso agora. Isso porque o Fluminense vai jogar contra o Santos amanhã, né, na quarta-feira, e uma vitória sobre o Clube Paulista poderia beneficiar o Vasco da Gama. O Santos, no caso, aí tá em 15º com 43 pontos, e o Vasco está com 16º com 42 pontos. No caso, aí quem está na zona de rebaixamento ali, que está abaixo do Vasco, em 17º, é o Bahia, né? Então o Bahia vai jogar contra o São Paulo. Olha só que doideira. O Bahia vai jogar contra o São Paulo, o Santos vai jogar contra o Fluminense e o Vasco vai jogar contra o Corinthians, que está com 44 pontos. Ou seja, se o Bahia vencer a sua partida e o Vasco não ganha a partida dele, pode ser que o Vasco vá para a zona de rebaixamento. E se o Fluminense também não ganhar do Santos, o Santos sobe mais um degrau acima e bota lá o Vasco na zona de rebaixamento. Então assim, tá uma combinação maluca, e dependendo do resultado, já que aí o Corinthians está com 44 pontos, pode ser que o Bahia passe até o Corinthians, o Bahia vai para 45 pontos e o Corinthians fique lá na zona de rebaixamento. Cara, a tabela tá muito maluca. Então assim, a galera está desesperada porque o Fluminense vai jogar contra o Santos, e uma combinação de resultados, uma derrota do Vasco, uma derrota do Fluminense para o Santos e uma vitória do Bahia contra o São Paulo, pode ser que coloque aí afunde aí o clube Vasco da Gama no rebaixamento sem fim e com muita pouca possibilidade de conseguir sair de rebaixamento já nessa rodada. Então assim, rodada maluca, vamos acompanhar essa rodada aí, porque tem muita coisa doida para acontecer e uma ansiedade aí de ver os resultados, né, maluca, né? Então, como eu falei no vídeo passado, eu queria que o Fluminense estivesse lá em cima para disputar aí o topo da tabela, mas o Fluminense está lá embaixo. Então tem essa missão aí, primeiramente contra o Vasco. E vamos falar aí sobre o outro lado da tabela, que seria o topo da tabela, que seria na parte de cima aí, que o Fluminense vai jogar a última partida contra o Palmeiras, que no momento está empatado com o Flamengo, o time rival.
na liderança, mas ele segue líder por critério de desempate, mas com o mesmo ponto que o time da Lagoa. Então, como o Fluminense vai ter na última rodada o Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense, que vai ser lá em São Paulo, se dependendo do resultado desses jogos das duas rodadas anteriores, esse jogo pode ser que defina quem será o campeão do Brasileiro, entendeu? Então, assim, principalmente nessa questão aqui, a polêmica do dia foi essa, e muita gente falando, palpitando aí, falando que o Fluminense vai entregar, então vamos ver por que eles estão falando isso. E eles estão falando isso porque tem uma informação importante que aumenta ainda mais a polêmica, que é provável que o Fluminense, em função da proximidade do Mundial e também porque ele vai jogar na grama sintética, que é no Allianz Parque, pode ser que o time do Fluminense não coloque todos os titulares, pode ser que venha todos os jogadores reservas para, né, proteger aí os jogadores do Fluminense, os titulares, de uma possível lesão e também para eles não se desgastarem muito. E o comentário aí tá desesperador, cara. Tá todos os comentaristas, torcedores do Flamengo falando que o Fluminense tá querendo entregar o jogo porque não quer que o rival seja campeão. Então, assim, polêmicas à parte, pessoal, eu acho que o que está acontecendo é que essa galera aí está tipo fazendo psicologia reversa. Quem já ouviu falar disso sabe que a pessoa fala o inverso para você fazer o inverso e assim você conquistar seu objetivo. Ou seja, eles querem no fundo que o Fluminense, falar que o Fluminense não vai botar o time reserva, não, o Fluminense não vai botar o time titular para o Fluminense ficar meio com crise de consciência e ir lá e colocar o time titular para poder vencer do Palmeiras e eles serem campeões. Então, assim, Fluminense, não caia na pilha desses rubro-negros, não caia na pilha dos rivais, porque eles querem entrar na mente da gente, querem entrar na mente da diretoria para o diretor falar, não, vou colocar o time titular, porque senão eu vou estar sendo antiético, entre outras coisas mais. Então, assim, é importante fazer o que é melhor para o Fluminense. E se for melhor para o Fluminense não botar o time titular, não bote o time titular, bote o time reserva e que se dane o Flamengo, se vai ganhar, se vai perder. Aí é o problema dele, não tem nada a ver com a gente. O Vasco também tem nada a ver com a gente. Então, assim, não caia numa pilha que eles estão querendo fazer, criar polêmica realmente para obrigar o Fluminense a botar o time titular. Não é isso, pessoal? Então, assim, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês já tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, dar like, se inscrever no canal, beleza, pessoal? Vamos, tricolores!